Na noite de hoje, a nossa proposta é trazer uma obra que faz parte de uma coleção que praticamente introduziu o conteúdo espírita em nosso país, que é esta obra, O Consolador. O Consolador. Esta obra foi psicografada em Pedro Leopoldo, mas ela tem uma peculiaridade, assim como diversas outras. Por quê? Ela tem um alcance maior, porque ela veio ao encontro de diversos questionamentos em que aqueles que faziam parte do Centro Espírita Luiz Gonzaga, foi o primeiro centro espírita lá em Pedro Leopoldo, tinham algumas indagações de maneira profunda, né? Que este livro, quem tiver a curiosidade de pesquisá-lo, vai encontrar ciência, vai encontrar filosofia, vai encontrar religião, vai encontrar todo um cabedal de informações que são importantes para os nossos dias atuais. Esta obra, assim como há 2000 anos, Paulo Estevão, Boa Nova, todas pelo médio Francisco Cândido Xavier e em parceria pelo Espírito Emmanuel, sendo que Boa Nova foi por Humberto de Campos, estas obras formaram o contexto inicial que veio para nos esclarecer. E estas obras, segundo narram os estudiosos, a exemplo de Clóvis Tavares, esta obra fantástica, Amor e Sabedoria. Clóvis Tavares era um estudioso e que participava das reuniões mediúnicas na Fazenda Modelo. A Fazenda Modelo é um pouco afastada do centro de Pedro Leopoldo, e lá era o local em que Chico psicografou estas obras. Por quê? Havia um ambiente, uma psicosfera favorável para que ele psicografasse estas obras que exigiam um nível psíquico mais elevado, uma sintonia mais fina, digamos assim. Então, daí a gente começa a perceber a importância desta obra. E o que é que ela, na noite de hoje, ela tem para nos dizer? Porque aqui nós poderíamos tratar de ciência, de filosofia, de religião, mas nos dias atuais nós estamos sendo convocados para raciocinar, para refletir. E sempre quando nós vamos raciocinar, refletir, nós começamos do início, da base, através do Livro dos Espíritos. Porque diante de tantas dores, diante de tantos desencontros que a vida nos traz, nós deveríamos fazer a seguinte pergunta: quem sou eu? De onde eu vim? Para onde vou? O que é que eu estou fazendo aqui? Por que eu nasci nessa família? Por que as pessoas não me entendem? Por que eu não entendo as pessoas? Por que é tão difícil a convivência no círculo familiar e ampliando no meio social? Por que eu não consigo ouvir as pessoas? Por que elas não me ouvem? Então, são questionamentos importantes para que nós tenhamos um pouco de equilíbrio e discernimento. E Allan Kardec, em um Livro dos Espíritos, ele vai trazer qual dos dois mundos, na questão 85, qual dos dois mundos, o espiritual ou o corpóreo, é o principal na ordem das coisas. Se a gente fizer uma pergunta dessa, fora deste ambiente onde nós estamos, as pessoas vão dizer: não, olha, eu estou preocupado com a situação econômica. Certo, tudo bem, mas é só? Lembremos aquilo que o Cristo dissera: onde estiver o teu coração, onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração.
Então, aonde nós estivermos com o pensamento, é ali que estará o nosso coração. Então, se eu tenho um pensamento no mundo corpóreo, eu vou desconhecer o mundo espiritual. Totalmente. Para muitos, o mundo espiritual é uma fantasia, é uma quimera, é algo que não existe. Nós estamos aqui, nascemos, crescemos, multiplicamos, morremos e acabou. Porque a ideia é gozar a exaustão no mundo material. Mas vejamos o que a espiritualidade diz. O mundo espiritual que pré-existe e sobrevive a tudo. Antes que eu fosse Ivan de Carlos aqui, eu já existia no mundo espiritual. Eu já vinha de outras experiências. E quando esta matéria aqui, esta matéria, ela fosse desgastando a tal ponto de haver o desencarno, eu também existirei no mundo espiritual. E isso é de uma importância fundamental, muito embora nós tenhamos dificuldades de no dia a dia, nas nossas relações, esquecermos, porque nós nos afligimos. A dor, ela vem para todos. A dor, ela vem para todos. Mas no trânsito da dor, nós vamos encontrar o quê? O sofrimento. E é aí que reside o questionamento. Porque se a dor vem para todos, se nós estamos aqui, neste mundo, passando por dificuldades, o que é que eu vou fazer com elas? Que é o aspecto do sofrimento. Então, a doutrina espírita, o espiritismo, ela traz essa reflexão para que nós tenhamos um pouco algo de equilíbrio. Porque os momentos de dificuldade virão, né, nos desencontros que nós temos conosco, com os familiares. No item de número 115, que tem o título de Filosofia, os amigos lá de Pedro Leopoldo, do Centro Espírita Luiz Gonzaga, perguntaram a Emmanuel: é a filosofia a interpretação sintética de todas as atividades do espírito em evolução na Terra? Ou seja, é uma atividade que nós devemos buscar. A reflexão, o pensamento. Veja bem, em regra, todos nós temos capacidade de refletir, de pensar, de raciocinar. Mas existem aquelas pessoas que temporariamente estão ausentes na sua capacidade de raciocínio. E para estas é necessário que haja o acompanhamento médico. Assim como há outras também que passam por suas carências emocionais que também devem ser acompanhadas pela medicina. Mas tirando aquelas que apresentam uma ausência de discernimento constante, todas as outras, munidas desse conteúdo, já têm condições de começar a compreender, para juntamente com o seu tratamento médico ou não, começar a compreender alguns elementos que de repente a gente pode se identificar. Olha, aquela reflexão daquele dia que nossa amiga Cristina Pontes trouxe, mexeu comigo. Mexeu comigo. Quando ela fala sobre paciência, né? Nossa amiga Aline, quando traz as suas reflexões das histórias de Jesus, né? Quando ela fala das curas, né, dos fenômenos das curas, provavelmente alguém que está assistindo àquela reflexão vai se identificar. Porque é um conteúdo rico. E nesses momentos, cada um de nós vamos nos identificando.
É por isso que a pergunta é: a filosofia, a interpretação sintética de todas as atividades do espírito em evolução na Terra? Porque a gente acha que filosofia é somente aquela que existe nas universidades. Filosofia é muito mais amplo. Como eu disse, já é a arte de pensar, de raciocinar, de refletir. E essa é uma das bases da doutrina espírita, para que a gente raciocine e reflita. E vamos ver o que é que Emmanuel coloca. A filosofia constitui, de fato, a súmula das atividades evolutivas do espírito encarnado na Terra. Suas equações são as energias que fecundam a ciência, espiritualizando-lhe os princípios, até que unidas uma à outra indissoluvelmente penetrem o átrio divino das verdades eternas. Muitas vezes as pessoas perguntam: o espiritismo é religião? Não sei se alguém da sala já se questionou se o espiritismo é religião. Porque o espiritismo fala em ciência, fala em filosofia, religião. E nós estamos habituados a uma cultura de que religião ela tem todo um componente dogmático, né, todo um ritual. Mas a partir do instante em que o Espiritismo vem e convida para reflexões, para que a gente faça a reflexão, será que aquilo ali realmente muda a minha vida? Será que aquilo ali, da forma como está sendo colocado, vai me auxiliar para que eu encontre a minha maneira de lidar com os meus familiares? Será que aquela maneira, né, religiosa vai ao encontro das minhas necessidades naquele momento em que eu estou passando uma angústia, né? Nesse momento, por exemplo, de partida, né, de muitos entes queridos? E a gente aprende com a doutrina espírita que uma das coisas primordiais é respeitar a dor alheia. O respeito à dor alheia. Porque a gente poderia cair no equívoco, no doce encanto de em tudo trazer explicações. O Espiritismo ele abre um leque, mas cada desencarne, cada nascimento ou renascimento tem a sua história própria. Eu acompanhava hoje pela manhã um questionamento em que foi feito a um espírita sobre o caso que houve em Pernambuco, né, em Recife, de um menino que subiu ao 9º andar. Aí a mãe estava com um cachorro da madame, enfim, todo mundo já deve ter tomado conhecimento. E aí a pessoa enviava pergunta questionando, né? Será que foi um resgate desse menino de 9 anos? O que é que o Espiritismo tem para dizer? Mas a pessoa que respondeu estava inspirada, né? E, acima de tudo, disse justamente o que eu falei. É preciso que a gente respeite a dor alheia. Mas há um ponto em comum para estes casos de tragédias, como essa desse jovem, de muitos que estão desencarnando nesse momento de pandemia, em que a espiritualidade se faz presente para todos os casos, em todas as hipóteses. Isso já é um alento. Porque nós, quando temos o nosso ente querido que parte para o mundo espiritual e a gente abre esse leque, conforme Kardec questiona em O Livro dos Espíritos, o mundo espiritual e o mundo corpóreo, como é essa relação? E os Espíritos respondem: o mundo espiritual ele precede o material e continua após a existência física. Veja que bacana. Porque cá para nós, dizer, por exemplo, que nós não nos encontramos, não vai ao encontro, não vai afagar a dor que aquele nosso amigo ou amiga
que tem o seu ente querido que partiu para o mundo espiritual. Não vai. E é por isso que é uma mensagem consoladora do Espiritismo. Mas para isso é preciso que a gente reflita. E é muito interessante também, porque às vezes a gente passa por dificuldades na vida e tem aquela pessoa em que a gente gosta de conversar, né? A gente sente a empatia, né? E sente segurança. E às vezes aquela pessoa, aparentemente, por exemplo, que não é do meio espírita, mas é uma pessoa com uma espiritualidade que se sobressai. E aí as pessoas vão, cada uma vai perguntando, mas olha, eu estou passando por uma dificuldade com um parente meu, como é que eu faço? Eu vi muito nos últimos dias isso. E aí a pessoa, eu perguntava, e o que foi que lhe disseram? Me disseram que eu já passei por coisas piores. Exatamente. Quantas situações cada um de nós já passou, achava que não passava, e quando passa, depois de algum tempo, sai mais fortalecido. Então, a relação da filosofia com o Espiritismo é essa de trazer a reflexão, o questionamento. E que a partir desses questionamentos nasce a ciência do mundo espiritual, que vai mostrar que nós estamos conectados, não apenas entre nós, numa corrente de solidariedade aqui, mas também essa solidariedade, ela se estende para o mundo espiritual. Aqueles que se foram, nos acompanham do mundo espiritual. E alguns de nós até, com alguma sensibilidade, percebem, né? Bacana isso. Então, com essa relação da filosofia com a ciência, formando aquilo que Emmanuel chama de um triângulo, que vai causar um ângulo reto para cima, na parte superior nós teremos a religião. Mas a religião como o sentido de religar o homem à sua essência espiritual, elevação espiritual. Mas vem cá, a gente fala muito em elevação espiritual, né? A gente faz as nossas reflexões, mas continuam, né, as dificuldades. Continuam as dificuldades. Vamos ver o que é que o nosso Emmanuel vai falar no item de número 117. Porque o que é que acontece? Às vezes, a doutrina espírita também tem muito disso. Como é muito rica, né, em seu acervo psicográfico, né, as obras são muito ricas, então aqui e acolá a gente se depara com pessoas que apresentam uma capacidade de raciocínio incrível, né? Uma capacidade de memorização, uma inteligência que salta às vezes aos olhos, né? E a gente se pergunta, essa pessoa, ela é uma pessoa diferenciada. Observando apenas pelo aspecto da intelectualidade. Mas como é que funciona essa capacidade de inteligência? E os amigos lá do Centro Espírita Luiz Gonzaga questionaram Emmanuel no item de número 117. A inteligência, julgada pelo padrão humano, será a súmula de várias experiências do espírito sobre a Terra? Às vezes a gente encontra até crianças, né? Irmãos, um com uma capacidade diferente do outro, né? Um com uma sensibilidade assim, um atino, né, para as questões lógicas, por exemplo, matemática, outras para as artes. E de onde é que vem tudo isso? Essa é a pergunta. Porque às vezes a gente confunde essa questão, porque fulano é superdotado, já nasceu assim. E aí, mas espera aí, se nasceu assim, vem de onde? Tem que ter uma origem.
Tem que ter uma origem. E Emmanuel vai responder: os valores intelectivos representam a soma de muitas experiências em várias vidas do espírito no plano material. Cada um de nós vai acumulando conhecimentos em todas as existências. E é por isso que a gente vai encontrar numa sala de aula, quem é professor, que estiver nos acompanhando, vai ter lugar de fala, né? É a autoridade, o que se chama de lugar de fala, e perceber e até afirmar que numa sala com 50 alunos, cada um tem um nível diferente de aprendizado. Um desenvolvimento, uns mais avançados, outros não. Fruto de quê? A matéria é a mesma, a escola é a mesma, o professor, tudo é o mesmo. Às vezes até a dedicação de alguns é maior do que a de outros, mas aqueles outros parece que não fazem tanto esforço, né, e já conseguem despertar. Então, Emmanuel diz que tudo isso é fruto das nossas construções intelectuais durante as nossas existências. E ele continua dizendo: uma inteligência profunda significa um imenso acervo de lutas planetárias. Olha só. Tem gente que diz que estudar não é bom, né? E aí, estudar dá trabalho. Estudar dá trabalho. Porque exige de nós perseverança, paciência. Né? E quem precisa de paciência sabe muito bem qual o valor que tem a paciência. E a paciência é um conteúdo que está nas lutas que nós tivemos em várias passagens, em várias existências, e inclusive nessa. Então, para que a gente estude, também é necessário que se tenha paciência. E ele segue dizendo: atingida essa posição, capacidade, né, de conhecimento, se o homem guarda consigo uma expressão idêntica de progresso espiritual pelo sentimento, olha a coisa mudando aqui. Progresso espiritual pelo sentimento. Então estará apto a elevar-se a novas esferas do infinito para a conquista da sua perfeição. Progresso espiritual pelo sentimento. Nós nunca tivemos tanto conhecimento, tanta ciência, embora se negue, né? Mas nós nunca tivemos, nesse exato momento, tanta ciência e tanto conhecimento. Mas, pelo que se desenha, a partir das nossas sensações, é a carência de sentimentos. Nós estamos carentes de sentimentos, carentes de sensibilidade, carentes da capacidade de ouvir, carentes da capacidade de se colocar no lugar do outro, carentes da capacidade de quando saber falar e como falar. Existem dias que eu, por exemplo, não sou referência para ninguém, eu estou colocando apenas como uma coisa que eu sinto. Eu tenho uma carência enorme de ouvir. Só ouvir. Apenas ouvir. E é esse filtro que nós precisamos cada vez mais desenvolver. Esse filtro. Porque os desencontros nascem a partir dessas pequenas coisas. Dessas pequenas coisas. Quando a gente observa uma cena e não gosta, e aquilo, muitas vezes as pessoas dizem: olha, quando eu vejo uma cena, não gosto, a minha vontade é de ir logo para cima, é de estourar. E eu fico na minha mente, depois de muito tempo eu cheguei ao seguinte raciocínio: não é que se não falar não vai estourar, é porque já estourou, porque o filtro deixou passar do jeito que veio. Aquela força, aquela carga, aquela contrariedade já entrou, já fez efeito no corpo físico.
Porque a contrariedade, ela sempre irá existir. A contrariedade, ela é fruto de quê? Dos nossos sentimentos desencontrados, que vão desembocar nos relacionamentos. Então, muitas vezes nós encontramos pessoas com capacidade intelectual elevadíssima, mas com uma dificuldade grande de relacionar-se, primeiro consigo próprio. Às vezes a gente percebe assim, puxa, aquela pessoa não dá valor nem a si própria, né? A maneira como ela se comporta. E relacionar com o outro, que é uma ciência. É uma ciência. Pois bem, mas a gente fala muito, né, desse burilamento, né, dessa conquista. E lá em 1940, no período de Segunda Guerra Mundial, né, em que o mundo estava em ebulição, semelhante ao que acontece hoje, os amigos lá do Centro Espírita, lá de Pedro Leopoldo, Luiz Gonzaga, perguntaram a Emmanuel, porque também sentiam dificuldade de relacionamento. E todo mundo quer avançar. Eles perguntaram como devemos proceder para dilatar nossa capacidade espiritual. É a pergunta que até hoje deve fazer parte, né, de cada um de nós. Eu me recordo dessa obra aqui, Amor e Sabedoria, de Emmanuel, que certa vez, essa obra é fantástica. Por quê? Clóvis Tavares, que é o autor, ele conviveu, participava da equipe mediúnica que trabalhou lá na Fazenda Modelo e também no Centro Espírita, lá Luiz Gonzaga. Ele era íntimo de Chico. Então ele teve acesso a diálogos, a minúcias de Emmanuel com Chico. E uma delas é muito interessante, porque Chico fazia trazia o seguinte questionamento: como acertar? Como acertar? É um diálogo que está nesse livro. Chico perguntava como acertar. E aí, quando a gente vê uma pergunta dessa, como acertar, que é o nosso anseio, como eu devo fazer? Né? Que é muito comum as pessoas perguntarem. Essa pergunta, ela já traz dentro de si uma certa angústia, uma certa ansiedade, traz as carências pessoais. Tudo isso incluído nessa fala. Toda fala, ela traz consigo o componente pessoal. E Clóvis Tavares fazia justamente essa narrativa, porque Chico passava por momentos atribulados. Passava por momentos atribulados, olha só. E é uma coisa importante que a gente vê em Chico, porque a gente às vezes coloca numa situação inalcançável e ele vem para junto de nós e diz: olha, eu sou ser humano, também tenho as minhas carências, não é assim também não. Então a gente se humaniza vendo esses grandes missionários. Não se cobra tanto, mas também não deixa de fazer. E aí, quando ele pergunta, Emmanuel vem e diz: se queres saber como acertar, faz o seguinte: faz o que a tua consciência mandar. Faz aquilo que você acha que é certo. E aí vem outra questão, né? O que é certo, né? O que é certo? O certo, cada um vai se encontrar. Mas a gente tem por baliza o seguinte: o certo é aquilo que eu faço e não prejudica o outro. E se aquilo que eu faço não prejudica o outro, e se todo mundo fizer também não prejudicar, tá beleza. A conta fecha. É justamente aquilo que o Cristo disse: amar o próximo como a si mesmo. É aquilo que eu faço, todo mundo faz também, e não vai prejudicar o outro. É por aí. Né? Então, e mais, o que passar, a dúvida que você tiver, entrega ao alto. Entrega a
Jesus. Faz aquilo que a tua consciência diz e o resto entrega a Jesus. Que bacana, né? Que fantástico. Porque a gente às vezes quer ter resposta para tudo, solução para tudo. Ou a gente diz que é mistério, ou a gente lava as mãos. E a resposta foi essa. Olha, faz aquilo que a tua consciência está dizendo e o resto entrega a Jesus. Pois bem, mas como nós vamos dilatar a nossa capacidade espiritual? Emmanuel diz: ainda não encontramos uma fórmula mais elevada, mais bela que a do esforço próprio, dentro da humildade e do amor, no ambiente de trabalho e de lições da terra, onde Jesus ouve por bem instalar nossa oficina de perfectibilidade para a futura elevação dos nossos destinos de espíritos imortais. O esforço, a humildade. Olha, a gente começar a identificar quando é que nós devemos calar, quando nós podemos falar, é um exercício, dá trabalho, mas os resultados, à medida em que a gente vai percebendo, você vai evitando certas complicações, principalmente a partir do núcleo familiar e que se amplia para a sociedade. A gente vai começando a desviar um pouco, sair dessas querelas todas. Aquilo que diz respeito a uma coletividade que prejudica muitos, obviamente que nós devemos dizer: olha, amigo, não concordo, prejudica muitos. Mas aquilo que me diga respeito particularmente, o mundo não vai acabar, vai continuar. Nós existimos antes de estar aqui e nós vamos continuar existindo depois dessa existência, depois da morte ou desencarne, como queiram chamar. Continuaremos. Esse círculo não para. E essas são reflexões importantes, porque nesses desencontros, né, nesses pensares, né, eu às vezes penso tanto que até perco o caminho, né? Teve certa oportunidade em que eu saía, passava, quem é daqui do Guarabira deve saber, passava em frente ao Banco Santander e eu ia para o Núcleo Espírita Amigos da Paz. E aí, na época, a gente passava direto, né? Já entrava na Avenida Dom Pedro II. E o que é que acontece? Eu, pensando em outras coisas, peguei a direita, e como quem pegando a Avenida Rui Barbosa, e quando me dei fé já estava no terminal rodoviário estadual indo para João Pessoa. Então é uma coisa assim até cômica, né? Mas de tanto pensar, às vezes a gente esquece até onde está. Mas que são reflexões importantes e necessárias. Pois bem, amigos, nós já estamos chegando ao final da nossa conversa nesta noite, né? Essa filosofia, a proposta do Gotas Literárias é trazer reflexões para que a gente conheça, né, as obras da doutrina espírita, mas que formemos também a nossa opinião. É o mais importante de tudo. Porque a experiência que muitas vezes serviu para Francisco Cândido Xavier não serve para mim. Eu não suportaria muita coisa do que ele suportou. Às vezes as experiências minhas, por mais salutares que sejam, podem não ser aquilo que vai ao encontro das necessidades de muitos amigos e outros que nos acompanham. E aí a gente vai tendo essa relação mais harmoniosa, respeitando as diferenças, que é o primordial, respeitando as diferenças. Diferenças por causa de pele, ora, se nós já existimos no mundo espiritual não tem corpo, nós somos seres espirituais,
encarnamos, eu estou aqui nessa pele mais escurinha. Né? Sabe-se lá quantas peles eu já tive? Sabe-se lá qual o estado, o país ou nação eu já passei, já transitei. Então, quando a gente amplia esse olhar, a gente vai saindo desse terra a terra, das questões meramente materiais. Então, são esses apontamentos que nós trouxemos para os nossos amigos e que essas reflexões elas sirvam de norte para que nós construamos a nossa própria história, trabalhando os nossos sentimentos. Fiquemos na paz possível. É isso que nós desejamos.